Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um texto bem interessante que olha para o Salmo 71, sabe? E traz uma visão sobre fé, sobre propósito e como a gente lida com o passar dos anos, com a velhice. A fonte que a gente tem aqui basicamente nos diz para não ver a velhice como um ponto final, mas assim, como uma continuação, uma fase que ainda tem missão. Então, o nosso papo aqui é tentar entender melhor as ideias principais dessa análise, né? Como é que o Salmo 71, lido por esse texto, pode dar um norte para a gente encontrar sentido e continuar relevante, mesmo mais velho? Exatamente. E o ponto de partida dessa análise, que é bem legal, é a atitude do salmista. Ele reconhece que está mais velho, claro, mas ele não se entrega, sabe? Não fica naquela de, acabou para mim. Pelo contrário, o texto mostra muito bem que ele clama a Deus, ele pede força para continuar na ativa, para seguir com o que ele sente que é a missão dele. Hum. E tem aquele versículo específico, né, o 18, que o texto destaca bastante. Não me desampares, ó Deus, até que tenha declarado a tua força à geração vindoura e o teu poder a todos que hão de vir. Isso parece, nossa, um desejo muito profundo de não só existir, mas de, sei lá, deixar uma marca, ensinar algo importante, não é? Como que essa análise vê essa declaração de força? Precisamente. A leitura que o texto faz é que essa declaração não é só a palavra, entende? É mais. Significa viver de um jeito que a própria vida do salmista, com toda a bagagem, a resiliência, a fé que ele acumulou, sirva de testemunho vivo do poder de Deus, da fidelidade dele para as gerações que estão vindo. A velhice, nesse jeito de ver, ganha um propósito superativo. Se essa ponte, sabe? Uma ponte viva que inspira, ligando o passado e o futuro da fé ali da comunidade. Não é se aposentar da vida com Deus, mas assumir um papel diferente e bem importante. Nossa, essa ideia de um papel ativo, crucial na velhice, isso bate fundo, né? Especialmente se a gente pensar como às vezes as pessoas mais velhas são vistas hoje em dia. Essa análise que a gente está olhando, ela chega a falar desse contraste. Como essa visão do Salmo conversa, ou talvez até briga um pouco, com o jeito que a sociedade hoje encara o envelhecer. Sim, sim. O texto aponta isso. Sugere que essa visão bíblica é um contraponto direto para aquela ideia muito comum hoje de que envelhecer é só declínio, é perder valor. Enquanto a cultura às vezes foca muito na perda da capacidade de produzir, ou tipo, ficar para trás, né? A visão que vem do Salmo 71 valoriza demais a sabedoria, a maturidade espiritual, a experiência toda que a pessoa juntou. Essas coisas não são vistas como um peso, mas como ativos mesmo, essenciais para a saúde da comunidade, para passar adiante os valores que importam. A fonte defende que, olhando pela ótica de Deus ali no Salmo, essa bagagem de vida é um capital espiritual riquíssimo. E a perseverança da pessoa idosa na fé, mesmo com as limitações do corpo, os desafios da idade, isso vira um testemunho poderoso. Mostra, segundo o texto, que a fidelidade de Deus não é só uma ideia bonita, mas algo real, vivido por décadas. Cada dia que a pessoa vive com fé, apesar de tudo, reforça essa mensagem. Entendi. Então essa perseverança não é só uma coisa de aguentar firme pessoalmente, mas tem um significado para todo mundo, um ensinamento para os mais jovens sobre como é essa caminhada com Deus. Exato. É um testemunho vivo, pulsante. A fonte bate muito nessa tecla. Manter a fé, manter o propósito ativo, mesmo quando o corpo já não é o mesmo, comunica algo muito forte sobre a constância de Deus e sobre a força que Ele dá. Não é fingir que não tem dificuldade, claro, mas é mostrar que existe um propósito maior que atravessa tudo isso. Isso leva a gente para uma mensagem que parece ir além só da velhice, né? A análise tira do Salmo uma ideia mais geral sobre propósito. Aquela frase que você citou, enquanto houver fôlego, haverá missão, dá essa impressão. Com certeza. Embora o Salmo 71 foque na experiência de envelhecer, a interpretação do texto amplia isso. Essa busca por Deus, essa vontade de falar das coisas boas que Ele faz e a responsabilidade de ensinar, de inspirar quem vem depois, isso não é coisa só de uma idade. A leitura sugere que essa missão faz parte da vida de fé como um todo. Ela só vai se adaptando, mudando de forma em cada fase, mas nunca para. A velhice seria, então, não o fim da linha para a missão, mas uma etapa especial dela, com contribuições únicas e valiosas. Faz todo sentido.
Então, resumindo um pouco o que essa análise do Salmo 71 nos trouxe, a gente tem a velhice com um novo significado, né? Não é ficar esperando passivamente, mas é um tempo de agir, de dar testemunho, de passar um legado espiritual para frente. Uma visão que realmente valoriza a experiência acumulada como um tesouro. Pois é, e a relevância disso hoje é gritante. No mundo que muitas vezes só fala da juventude, da novidade, essa perspectiva antiga nos convida a repensar o valor da experiência, sabe? E a chance de ter um propósito que continua a vida toda. Ela desafia aquela história de que envelhecer é só ir ladeira abaixo e propõe, ao contrário, uma visão de contribuição, de significado que dura. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Inspirada por essa nossa conversa sobre a fonte. E se a gente encarasse cada fase da vida, desde cedo mesmo, com essa ideia de um propósito que continua, que se transforma, mas que não acaba, como será que essa perspectiva vinda lá do Salmo 71 poderia mudar o jeito como a gente vive o agora e pensa o futuro? Fica aí a reflexão.